Ponto de vista, Elivaldo Barbosa, já aqui comigo, para me fazer companhia, para trazer informações sobre a política do nosso estado. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Neyara. Bom dia a você que nos acompanha. Uma excelente semana. Vamos começar a semana, descansei bem. Nunca dormi tanto no final de semana, né? Viu? Graças a Deus. Estou super energizada aqui. Bacana. E aí a gente vai trazer agora informações, porque eu sei que essa é uma semana importante para a Prefeitura de Teresina na Câmara Municipal. É verdade, né? Não é isso, Elivaldo? A reforma, mais uma reforma administrativa proposta pelo Palácio da Cidade há uma expectativa muito forte, deve começar para valer a tramitar esta semana. A proposta deve ser lida amanhã na primeira sessão ordinária da semana e logo em seguida distribuída para as comissões técnicas. A primeira, a de Legislação e Justiça. Agora, a proposta ela trata de dois temas. As divisões nas SAADs Sul e Sudeste, criações de mais outras unidades, uma na Sudeste e outra na Zona Sul de Teresina, e a outra as centrais de licitação. Este é o ponto que, para o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio José Lira, é considerado o mais importante da reforma, e ele justifica. O ponto mais importante da reforma é a adaptação, uma adequação à nova lei das licitações. É uma adequação de uma lei federal. Não adianta se ter empréstimos, operações de créditos, altos recursos, se não tem celeridade. Daí a criação de 3 centrais de licitação. A primeira na ETURB, a segunda volta para a saúde, a sua própria licitação, sua própria central de licitação. E a terceira tem a ver com a Prodater. Outro ponto importante são a divisão das SAADs, SAAD Sul e SAAD Sudeste. Também, na reforma, a criação de 3 coordenadorias, uma ligada aos animais, a outra à Casa da Mulher Brasileira e a outra com relação à administração dos mercados da nossa capital. Elivaldo, aí fica a pergunta, o que passa? Vai ser uma tramitação tranquila em todos esses assuntos ou não? Eis a questão, não é? Pelo fato da matéria não ter sequer sido lida, já sinaliza para uma, eu não diria uma dificuldade extrema na tramitação da matéria, mas que vai exigir do Palácio da Cidade um poder de articulação muito forte junto à base aliada na Câmara Municipal, junto aos vereadores de um modo geral. Doutor Pessoa tem tratado a Câmara Municipal mais como poder do que mais especificamente com a sua bancada de apoio, não é? Então, ele trata de uma forma mais geral. A parte que o líder destacou das centrais de licitação, Neyara, essa parte deve ser aprovada sem dificuldade, né? Afinal de contas, vai dar celeridade ao processo administrativo da Prefeitura em relação a áreas como obras que muitas vezes ficam ali emperradas com os recursos em caixa, mas não são destravadas por falta da licitação acelerada, ágil, mais agilizada, como também na saúde, a volta da Fundação Municipal de Saúde com a sua própria comissão de licitação. Às vezes, muitas compras deixavam de ser feitas porque a burocracia era muito grande com a central muito concentrada. Então, essa área eu acho que vai ser consenso, vai ser aprovada sem dificuldade. O problema está, Neyara, exatamente na parte relacionada às divisões das SAADs, Sul e Sudeste. Aí a situação é um pouco mais complicada, considerando 2 fatores. Primeiro, um argumento que já começa a ganhar corpo na Câmara Municipal. O custo dessas medidas, considerando novas estruturas administrativas que serão criadas, enfim. E o outro componente político, como ficarão as gestões dessas 2 novas estruturas propostas pela Prefeitura de Teresina. Aí vai exigir também uma articulação ainda mais forte, porque há uma forte, eu diria assim, não diria assim rejeição, mas uma tendência de forte questionamento e resistência em relação a essa proposta da Prefeitura de Teresina para os vereadores que começa a tramitar a partir de amanhã. Bom, vamos sair de Teresina, vamos falar de Parnaíba, né, dessa questão da eleição municipal no próximo ano. Também já existe uma movimentação aí de quem deve suceder o prefeito
Monsanto? Monsanto, Nayara, aí há uma indefinição muito grande, é um cenário de 1000 possibilidades. Por quê? Porque nem a oposição e nem situação têm projetos claros e definidos de candidaturas. O fato é isso, né? Na situação, o prefeito Monsanto calado, na dele, pode ter alguns nomes já sendo articulados, mas não tem assim o nome trabalhado. É esse aqui o meu candidato a sucessor. Na oposição, da mesma forma. Nós temos o Dr. Hélio Oliveira, deputado estadual pelo MDB, tem no PT Flaviana Veras, que é esposa do deputado Florentino Neto do PT, tem também no próprio PT Rubens Vieira, que é deputado estadual pelo PT, acenando nessa possibilidade. E agora o Solidariedade entra nesse debate pré-eleitoral na segunda maior cidade do estado. O deputado Evaldo Gomes, no final de semana, foi a Parnaíba e lá ele realçou duas possibilidades do Solidariedade. Uma com um suplente de deputado estadual e o Der Monção. Ele foi candidato com bom desempenho, é um profissional de comunicação lá de Parnaíba e admitido como possível candidatura. Aí é a segunda possibilidade, que é o presidente da Câmara Municipal. Esse de blusa preta. Blusa preta ali, Daniel Jackson, ele é do Solidariedade, é o presidente da Câmara e trabalha aí com a possibilidade de construir uma alternativa pelo Solidariedade de candidatura majoritária. No outro registro aí sim, e o Der Monção, suplente de deputado estadual ao lado do deputado Evaldo Gomes. Então, são possibilidades, partidos com mais de uma possibilidade, a situação também indefinida. O fato é que essa sucessão estadual, municipal, lá em Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, promete muita movimentação, né, Yara? Livaldo, vamos falar da posse que deve acontecer hoje à tarde, 4 da tarde. 4 da tarde, exatamente. Da nova superintendente do Ministério da Saúde aqui no Piauí. Pois é, um cargo importante porque incorpora parte das atribuições da Fundação Nacional de Saúde, o órgão que foi extinto na reforma administrativa do governo federal. E é uma estrutura enorme de atuação e de muita capilaridade no Estado. Uma advogada vai assumir a superintendência do Ministério da Saúde no Estado do Piauí. Antônia Maria de Souza Leal, a indicação do deputado Florentino Neto do Partido dos Trabalhadores, e a posse será hoje à tarde. Então a gente percebe aí, Neyara, que há um certo destravamento na ocupação dos cargos federais aqui no Estado. Na semana passada nós tivemos na Codevasf, né, Marcelo Filho assumindo, o INCRA também já houve a mudança, há algumas reconduções. Espera-se que agora essa mudanças, ou as nomeações aconteçam com mais celeridade, porque já estamos agora terminando o quarto. Isso que eu ia te perguntar, Livaldo. É normal, é natural uma nomeação dessas acontecer já quase no mês de maio, no 5º mês do ano? Tem nomeação que acontece no meio do ano. Infelizmente, demora muito. O nome fica lá no Ministério Isso em todos os governos? Todos os governos. Fica lá na Casa Civil, estuda, pede para mudar, muda aqui, veta aqui, outro ali. A primeira etapa é a etapa da negociação política da bancada federal, depois os nomes passam por uma rigorosa análise lá no Ministério da Casa Civil e depois é que as coisas começam a acontecer. Isso já tem provocado, até mesmo, Neyara, um certo desconforto na bancada federal aliada ao Planalto lá em Brasília. Mas agora parece que sinaliza-se para um certo destravamento desses cargos federais, as mudanças, os novos gestores das estruturas federais no estado do Piauí. Ok, Livaldo. Bom, podemos encerrar o quadro político? Pode, com certeza. Então tá, você dormiu bem esse final de semana? Tranquilo, né? Descansou? Eu trabalhei no sábado, mas deu para descansar bem. Deu para descansar. Bom, Livaldo, então, finalizando aqui o ponto de vista, mas eu queria que você continuasse aqui, porque você também é um jornalista do agro, né? Então, a gente gostaria de falar com você sobre uma apreensão que teve aí de 400 doses de vacina contra a febre aftosa. Isso é um assunto que a gente vai trazer daqui a pouco, mas você viu essa informação? Vi sim. Importante porque estamos às vésperas da abertura da primeira etapa de vacinação do rebanho, que é a maior etapa, onde todos os animais são vacinados, e de uma fase importantíssima para o Piauí manter o status de área livre da febre aftosa com vacinação. A expectativa agora é para sair, inclusive, desse status, evoluir mais ainda sem vacinação. E essas doses foram apreendidas pela Agência de Defesa Agropecuária, exatamente para evitar que se aplique uma vacina vencida no animal. Não teria efeito nenhum no caso, né? Aí daqui a pouco a gente vai trazer aqui informação que o médico veterinário dá para trazer justamente
essa informação do que acontece, né? Dar uma vacina vencida no animal pode prejudicar. Assim, o fim, ela não vai fazer efeito, né? É verdade. Provavelmente não vai fazer efeito. E o impacto que isso pode ter, né, Nayara, com relação à campanha de vacinação, que começa aí em maio. Na próxima semana começa a campanha de vacinação. Se essa apreensão pode, de certa forma, comprometer a oferta de vacinas para que os criadores possam cumprir essa etapa importante da imunização do rebanho em relação à febre aftosa. Ok, então. Obrigada, Erivaldo. Até a próxima. Até a próxima. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau.